Força e honra, guerreiro! Dando continuidade aos nossos estudos, vamos até o fim, vamos até o dia da prova, estudando, pois não se desiste de uma prova que ainda não se realizou. E agora estamos entrando nos crimes contra a administração pública. Esse que com certeza será um dos crimes que será cobrado na sua prova. Então você vai ver que são diversos artigos, vai do 312 ao 359 do Código Penal. Não é o único crime que cai, aliás, não são os únicos crimes que caem na sua prova, mas certamente são aqueles que são de maior incidência e de maior importância, certo? Então, se você gostar, compartilhe com todos, deixe seu like. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se imediatamente e ative as notificações para não ficar por fora de tudo que estamos gravando para a sua prova de concurso. Vamos introduzir então com o título 11 dos crimes contra a administração pública, em seu capítulo 1 dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Vamos juntos aqui identificar aspectos gerais, sujeito ativo, sujeito passivo, qual o especial fim de agir quando ele existe, cabe tentativa, não cabe, assim você vai entender muito melhor quando for estudar a sua lei. Primeiramente, é necessário trazer o conceito de funcionário público para efeitos penais. Trazido pelo artigo 327, considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço, contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. A pena será aumentada da terça parte quando os autores do crime previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. De início, trazemos os tipos penais e o primeiro deles é o peculato. O crime de peculato é tipificado no nosso Estatuto Penal de diversas formas, subdividindo-se em peculato apropriação, peculato desvio, peculato furto, peculato culposo, peculato mediante erro de outrem, também conhecido como peculato estelionato, e o peculato eletrônico. Esses tipos encontrados nos artigos 312 e 313 do nosso Código Penal. No 312, o peculato apropriação e desvio. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel. Perceba a conduta apropriar-se, o verbo, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo, outra conduta, em proveito próprio ou alheio, certo? O funcionário público aqui no caso é o sujeito ativo. Pena reclusão de 2 a 12 anos e multa, certo? O objeto material é aquilo de que ele tenha posse em razão do cargo, certo? Sujeitos do crime, então, sujeito ativo, funcionário público, fazendo deste crime um crime próprio, certo? O sujeito passivo é a administração pública ou, em alguns casos, o particular. O peculato apropriação, então, ele, no caso, se efetua com o verbo apropriar-se, certo? Aquilo que ele tem guarda, posse em razão do cargo. Importante que configure, para que o tipo penal se configure, é necessário que tenha todos os verbos núcleos. Tanto é importante analisar a conduta, que a diferença entre o peculato desvio e o peculato apropriação é justamente a palavra desviar ou apropriar-se, certo? Nos dois casos exige voluntariedade, no caso, tanto para a apropriação quanto para desvio. A consumação se dá com a apropriação ou o desvio em si. São crimes materiais, exigem resultados. Conforme formos vendo os tipos penais, você vai entender com maior clareza do que se trata cada um desses fatos. Na sequência, podemos ver, então, o peculato culposo, que é se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, ou seja, outra pessoa, outrem é apenas outra pessoa. Detenção de 3 meses a 1 ano, fazendo do crime uma infração de menor potencial ofensivo, certo? Então você percebe que cada detalhe do crime é importante. Já no peculato, mediante erro de outrem, certo? Também chamado de peculato estelionato, o artigo 313 nos traz a conduta apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade, dinheiro ou qualquer utilidade, neste caso, um objeto material, que no exercício do cargo, ou seja, a função pública, recebeu por erro de outrem, outra pessoa. Reclusão de 1 a 4 anos e multa, cumulativo. Sujeitos do crime ativo, funcionário público, certo? Um crime próprio. Também o sujeito passivo, administração pública e, em alguns casos eventuais, o particular. A conduta, neste caso, é apropriar.
O elemento subjetivo é o dolo. No caso, a tentativa é cabível. A consumação se dá com a apropriação, certo? É um crime material neste caso. E a ação penal, no caso, é pública incondicionada. Você vai perceber que ao longo da análise dos crimes, são esses os fatos que é necessário ficar atento para a resolução de questões. A modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações trazida pelo artigo 313b que é a conduta modificar ou alterar, certo? Também conhecido como peculato eletrônico. O funcionário, sistema de informações ou programa de informática, sem a autorização ou solicitação de autoridade competente. Certo? A pena, no caso de detenção de 3 meses a 2 anos, constituindo uma infração de menor potencial ofensivo. As penas também são aumentadas de 1/3, no caso, o parágrafo único nos traz uma causa de aumento de pena, até a metade se a modificação ou alteração resultante do dano para a administração pública ou para a administração. Quem são os sujeitos do crime? Sujeito ativo funcionário público, crime próprio, sujeito passivo administração pública e conduta modificar ou alterar. O artigo 315 refere-se ao emprego irregular de verbas públicas, dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei, a pena no caso de detenção de 1 a 3 meses ou multa, constituindo uma infração de menor potencial ofensivo. A aplicação diversa, no caso, é uma norma penal em branco, pois exige uma legislação complementar. No caso, o elemento subjetivo é o dolo, e a ação penal, neste caso, pública incondicionada. Esses são os fatos que vale a pena analisar do crime. No artigo 316 temos a conclusão. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora de função ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem devida. A pena é reclusão de 2 a 8 anos e multa. Sujeitos do crime temos o sujeito ativo funcionário público, o sujeito passivo administração pública. E a conduta é a exigir, com a especial fim de agir, no caso, obter a vantagem indevida. Consumação e tentativa, temos a possibilidade, pois é no caso a consumação um crime formal, e a ação penal ela é pública incondicionada. E é no caso obter vantagem devida para si ou para outrem, podemos lembrar disso. Na sequência, temos o excesso de exação, que é se o funcionário exige, que é no caso, um dolo tributo ou contribuição social que sabe, certo, um dolo direto, ou deveria saber indevido, quando devido emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. É necessário, neste caso, a pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa. Em seguida, temos uma qualificadora que esse funcionário desvia em proveito próprio de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, aumentando a pena para reclusão de 2 a 12 anos e multa. No caso, sujeitos do crime, temos como sujeito ativo o funcionário público, novamente como crime próprio, sujeito passivo administração pública, eventualmente o particular. A conduta é exigir, no caso, ou empregar em um meio vexatório. O elemento subjetivo, dolo, consumação, é um crime formal, não é necessário resultado com um crime material. A tentativa é cabível e a ação penal pública incondicionada. Agora passaremos àquele que possivelmente é o mais famoso, entre eles a corrupção passiva, artigo 317, que é solicitar ou receber, veja a passividade, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida ou aceitar promessa de tal vantagem. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. A pena, no caso, é aumentada, temos aqui uma causa de aumento de pena, de 1/3, se em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. E também se o funcionário deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional cedendo a pedido de influência de outrem. Também sujeitos ativos do funcionário público, sujeito passivo à administração pública, certo? Essa aqui é a corrupção passiva privilegiada do parágrafo 2º. Já no artigo 318 temos a facilitação de contrabando e descaminho. Facilitar com infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho. Esses aqui temos, para este caso, a pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa. Sujeitos ativos do crime, o funcionário público, e o sujeito passivo, o Estado. Conduta é facilitar, perceba o verbo, facilitar, elemento subjetivo, o dolo. Consumação se dá com o crime formal, a tentativa é cabível, certo? E a ação penal é pública incondicionada. Agora, na prevaricação. Você vai perceber que no artigo 319 é retardar ou deixar de praticar indevidamente
Essas, no caso, são condutas omissivas, ato de ofício ou praticá-la contra a disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Perceba que existe um dolo, mais um especial fim de agir, que era para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Temos como sujeito, no caso, por ser 1 ano, é infração de menor potencial ofensivo. Sujeitos do crime, sujeitos ativos, funcionário público passivo, a administração pública. Conduta é retardar, deixar e de praticar. E elemento subjetivo, dolo, mais especial fim de agir. Consumação, ela se dá com a prática da conduta e a tentativa é cabível na conduta a praticar. A ação penal pública incondicionada também para o caso. Então, lembrando que existem as condutas comissivas, como ao praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse e um sentimento pessoal. Agora temos em tela a prevaricação imprópria ou especial, que é deixar o diretor de penitenciária ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. A pena de detenção de 3 meses a 1 ano, infração de menor potencial ofensivo, portanto. Sujeitos do crime, sujeitos ativos, temos o diretor de penitenciária ou agente público, o sujeito passivo é o Estado. E a conduta é deixar de cumprir seu dever de velar o preso, no caso. Seguimos então com a condescendência criminosa, que é deixar o funcionário por indulgência, certo? Uma conduta omissiva de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência não levar o fato ao conhecimento de autoridade competente. Temos no caso pena de detenção de 15 dias a 1 mês ou multa, uma infração de menor potencial ofensivo. Portanto, os sujeitos do crime, sujeito ativo, funcionário público, certo? Ou superior hierárquico, sujeito passivo, administração pública, a conduta é deixar, é uma conduta comissiva, e o elemento subjetivo, o dolo. Consumação e tentativa, aliás, a tentativa não é cabível neste caso, a consumação se dá com a omissão e a ação penal pública incondicionada. Entramos agora na advocacia administrativa do artigo 321, que é patrocinar direta ou indiretamente interesse privado. Isso é muito importante, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. A pena de detenção de 1 a 3 meses ou multa, uma infração de menor potencial ofensivo. Se o interesse é legítimo, no caso, existe essa qualificadora, que é a detenção de 3 meses a 1 ano além da multa. E os sujeitos do crime, sujeitos ativos, funcionário público, o crime próprio, sujeito passivo, administração pública, e a conduta é trazida pela palavra patrocinar. E assim passamos para a violência arbitrária do artigo 322. Praticar violência no exercício de função, tem que ser dentro do exercício, ou a pretexto de exercê-la. Detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Sujeitos do crime, temos, no caso, um crime material, certo? É necessário que seja o sujeito ativo, funcionário público, o sujeito passivo, administração pública. A conduta, praticar violência. O elemento subjetivo é o dolo e a consumação. Ela se dá com a prática da violência e a tentativa é cabível. A ação penal sempre pública incondicionada. Sequência, o abandono de função. Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. Detenção de 15 dias a 1 mês com multa. No caso, infração de menor potencial ofensivo. É também uma norma penal em branco, pois é casos permitidos em lei que não estão expressos aqui. Se o fato resulta prejuízo, se do fato resulta prejuízo, então a detenção de 3 meses a 1 ano. E se do fato ocorrendo em lugar compreendido na faixa de fronteira, a detenção de 1 a 3 anos e multa. Então não é, neste segundo parágrafo, não é uma infração de menor potencial ofensivo, é no caso qualificado. O sujeito ativo é funcionário público, sujeito passivo é administração pública. O exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais ou continuar a exercê-la sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. A pena de detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. No caso, temos como sujeito ativo funcionário público, sujeito passivo administração pública e a conduta é entrar no exercício da função. Já no que se trata a violação de sigilo profissional, trazido pelo artigo 325, certo? Uma modalidade simples é revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar a revelação. Detenção de 6 meses a 2 anos, ainda uma infração de menor potencial ofensivo ou multa, e se o fato não constitui crime mais grave, no caso. Sujeito ativo, funcionário público, passivo, administração pública, a conduta é revelar.
Temos na sequência alguns fatos referentes aos artigos anteriores. Nas mesmas penas deste artigo incorre quem permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma do acesso de pessoa não autorizada a sistemas de informações ou bancos de dados da administração pública. Se utiliza indevidamente do acesso restrito, ou também temos a qualificadora trazida pelo parágrafo 2º, que se da ação ou omissão resulta dano à administração pública ou outrem, a reclusão passa a ser de 2 a 6 anos e multa. São apenas alguns aspectos gerais referentes aos artigos passados. Temos aqui ação penal pública incondicionada no artigo 325. E o artigo 326 traz a violação do sigilo de proposta de concorrência, que é devassar o sigilo de proposta de concorrência pública ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. O artigo 326 do Código Penal foi tacitamente revogado, na verdade, pelo artigo 94 da Lei 8666 de 93, a Lei de Licitações e Contratos, cuja redação é a seguinte: artigo 94, devassar o sigilo de proposta apresentado em procedimento licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Pena de detenção de 2 a 3 anos e multa. Então o artigo encontra-se revogado no momento. Na sequência, percebemos o capítulo 2 dos crimes praticados por particular contra a administração em geral, já que iniciamos com a usurpação de função pública do artigo 328, que é usurpar o exercício de função pública com a pena de detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Para melhor compreensão, imaginemos uma pessoa que se veste de policial e se diz policial por aí, com a intenção de conquistar as pessoas. Então, esta pessoa ela não está usurpando a função pública, ela está cometendo uma contravenção penal e não um crime. Já a pessoa que se passa por policial e provoca, por exemplo, uma barreira onde ela pede documentos e até mesmo pode cobrar alguma tarifa indevida, isso ela está incidindo no parágrafo único, que se do fato o agente ofere lucro ou vantagem, que a reclusão passa a ser de 2 a 5 anos e multa. Em seguida, vamos para a resistência. Resistência, então, é opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. A pena de detenção de 2 meses a 2 anos, e se o ato em razão de resistência não se executa, a pena da reclusão passa a ser de 1 a 3 anos. Para a resistência é necessário opor-se à execução de ato legal e sempre mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Já na desobediência, trazemos a conduta desobedecer a ordem legal de funcionário público, com pena de detenção de 15 dias a 6 meses e multa, configurando infração de menor potencial ofensivo. O sujeito ativo sempre será a pessoa, no caso qualquer pessoa, o crime comum. Sujeito passivo, administração pública, funcionário público. Conduta é desobedecer, elemento subjetivo é doloso. Consumação se dá com a desobediência e a tentativa é cabível, e ação penal pública é incondicionada, neste caso. Na resistência, então, você tem a figura da violência, e já na desobediência você apenas desobedece à ordem legal do funcionário público. O próprio nome do tipo criminal pode lhe ajudar: desobediência e resistência. Resistência de ação, a violência, no caso. O desacato do artigo 331 é desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, com a pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Isso é uma infração de menor potencial ofensivo para o caso. Na sequência, percebemos que o sujeito ativo é qualquer pessoa, o sujeito passivo é administração pública ou funcionário público, a conduta é desacatar. O elemento subjetivo é doloso e a consumação se dá com o desacato. A tentativa é possível e a ação penal é pública incondicionada para este caso. Na sequência, então, você vai perceber o crime de tráfico de influência, o artigo 332, que é solicitar, exigir, cobrar ou obter para si. Perceba que são 4 tipos: solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício de função. A pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então é necessário que seja executado um destes atos: solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outra pessoa vantagem. Sujeito ativo, então, é qualquer pessoa, um crime comum. Sujeito passivo, administração pública, funcionário público, eventualmente em particular. Conduta é solicitar, exigir ou cobrar, obter vantagem ou promessa de vantagem. Elemento subjetivo é o dolo e a consumação se dá com a prática da conduta, pois se trata de um crime formal e não necessário que se tenha um resultado. Você perceberá também que a tentativa é cabível, certo, na modalidade escrita, que é aquela que diz exigir ou solicitar ou cobrar. Ação penal pública incondicionada. Temos um caso de aumento de pena no parágrafo único, que a pena é aumentada na metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. Neste caso, teremos aqui o aumento da pena pela metade.
O 333 nos traz o crime de corrupção ativa, que é oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar e omitir ou retardar ato de ofício. A reclusão de 2 a 12 anos, perceba que a pena é bem maior, e o parágrafo único nos traz que a pena é aumentada de 1/3 se em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Então, é oferecer ou prometer, é corrupção ativa, há um fato ativo na parte do sujeito. Saindo da figura da corrupção ativa, entramos no descaminho, no artigo 334, que é iludir no todo ou em parte o pagamento do direito ao imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. No caso, temos a reclusão de 1 a 4 anos para este crime, o bem jurídico tutelado, no caso aqui é a ordem tributária, certo? O objeto material são os tributos em si, certo? E a conduta é iludir, sujeito ativo, qualquer pessoa, certo? Lembramos que no caso de fatos inferiores a R$ 20.000, aplica-se o princípio da insignificância, isso sumulado pelo STF e STJ. Aqui trouxe as figuras equiparadas. Incorre na mesma pena quem praticar navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei, praticar fato assimilado em lei especial e descaminho, vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza proveito próprio alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no país ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação, fraudulenta por parte de outrem. Adquire, recebe ou oculta em proveito próprio alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabem ser falsos. Então, esses, no caso, são as figuras equiparadas trazidas por esses incisos. Também equipara-se as atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residências. Temos um fato aqui aplicado, a pena de aplicada em dobro, no parágrafo 3º, a pena aplica-se em dobro se o crime do descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. E também com referência ao contrabando trazido pelo artigo 334, a importar ou exportar mercadoria proibida, a pena reclusão de 2 a 5 anos. Você vai entender melhor agora através do objeto material, que é a mercadoria proibida. O que é mercadoria proibida? Por exemplo, pneus, coletes balísticos, armas de brinquedo. Perceba que se for arma de verdade, vai ser pelo Estatuto do Desarmamento. Sujeito ativo, qualquer pessoa, um crime comum. Sujeito passivo, administração pública. Elemento subjetivo é o dolo. Consumação com a prática da conduta. A tentativa é possível e a ação penal pública incondicionada. Então, se tratar de arma de brinquedo, de notas falsas ou de drogas, serão por leis especiais, que no caso vai ser configurado o crime, apenas quando se tratar de itens diversos. As competências referentes a estes crimes, então, são da Justiça Federal ou do local da apresentação da mercadoria. Figuras equiparadas. Incorre na mesma pena quem pratica fato assimilado em lei especial a contrabando, importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente e quem reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação, vende, expõe à venda, mantém o depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ali no exercício da atividade comercial industrial mercadoria proibida pela lei brasileira, adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio no exercício da atividade comercial ou industrial mercadoria proibida pela lei brasileira. Equipara-se as atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive as exercícios em residências. Esses pequenos artigos, eles nos trazem uma explicação geral de como funciona a dinâmica dos crimes, mas não são tão importantes quanto a tipificação em si. Na sequência temos o artigo 337-A, sonegação de contribuição previdenciária, que é suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária a qualquer acessório mediante as seguintes condutas: omitir de folha de pagamento de empresa ou de documento as informações previstas pela legislação previdenciária assegurados ao empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços, e também deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios de contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados e as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços. Perceba que são referentes ao direito trabalhista. Também temos como omitir total ou parcialmente receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias. Então, eu espero que você esteja entendendo
Como que a gente faz para estudar a parte de leis, em especial os tipos criminais? Você tem que pegar todos os detalhes e fatos particulares de cada item do crime. Por exemplo, aqui o parágrafo 2º traz que é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente as de multa, se o agente for primário, e de bons antecedentes, desde que o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social, administrativamente como sendo o mínimo para ajuizamento de suas execuções fiscais. Se o empregador não é uma pessoa jurídica e sua folha de pagamento mensal não ultrapassar 1,5 milhão, também a pena de 1/3 até metade ou aplicar a de multa, e o valor a que se refere o parágrafo anterior será reajustado nas mesmas datas e nos mesmos índices. Depois trouxe alguns artigos, como o 339 e 340, você pode ler, mas não é tão importante porque dificilmente cai em prova. Por exemplo, como dar causa à instauração de investigação policial no processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de probidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que lhe sabe inocente. É a denunciação caluniosa, reclusão de 2 a 8 anos e multa. 340 também provocar ação de autoridade comunicando a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não ter se verificado. Detenção de 1 a 6 meses e multa é a autoacusação falsa neste caso. Então são crimes que caem menos. O 341 acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outra pessoa, pena de detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Dificilmente poderia vir a ser cobrado na prova, mas é importante que você tenha conhecimento também. Então, você entendeu que o seu trabalho não termina por aqui. O que eu fiz aqui foi um resumo. Não estão aqui todos os tipos. Por exemplo, o artigo 346, tirar, suprimir, destruir, danificar coisa própria que se acha em poder de terceiro. E o 347, inovar artificiosamente na dependência do processo civil ou administrativo o estado de lugar ou coisa ou de pessoa com o fim de induzir a erro o juiz ou perito. Então você vai pegar o artigo 312 ao 359H e vai ler atenciosamente, vai fazer resumos próprios, vai identificar o sujeito ativo, o sujeito passivo, as intenções, quais são os detalhes que estão por trás deste crime, para que quando vier a questão na prova você consiga responder. Espero que você esteja gostando, continue acompanhando o canal, se ainda não assinou, assine agora mesmo e compartilhe com todos que precisam desta lei e nunca desista dos seus sonhos e força guerreiro, continue estudando.